Queridos, vamos pegar nossos livros, o livro Nasce da Mente, também pegue a sua Bíblia e vamos dar seguimento na página de número 82. Estamos quase acabando, concluindo o capítulo de número 6, que é o capítulo sobre hamartia, né? E uma coisa importante que eu gostaria de dizer aos irmãos, antes de nós entrarmos aqui propriamente no que estamos falando, é sobre uma necessidade que nós temos, me parece urgente, né? Acerca de ser igreja. Isso porque, como nós viemos de uma tradição muito longa de igreja, nós somos estamos no final de uma tradição, somos os últimos de uma tradição que começou desde o 4º século da era cristã, quando a igreja se organiza, né? E lógico, o ato da igreja se organizar não é em si mesmo negativo, porque nós nos organizamos porque o próprio ser humano ele tem esse aspecto de se organizar em polis, civitas, cidade, grupos, né? E a igreja não deixa de ter esse aspecto que carece de uma certa organização. Mas o que acontece é que quando nós damos a ênfase ao aspecto organizacional da coisa e deixamos de lado o aspecto orgânico do reunir-se, do congregar, acaba que nós perdemos o foco. Um outro problema seria a questão da palavra, né? Me parece que a palavra tem sido tomada do ponto de vista erudito, do ponto de vista da erudição, do ponto de vista da intelectualidade, do conhecimento pelo conhecimento. E eu já falei aqui várias vezes para vocês sobre o capítulo 6 do Evangelho de João, e é um capítulo, ao meu ver, tremendo. Eu imagino que nós precisamos ler aquele capítulo dezenas de vezes e quantas vezes for necessária para que possamos assimilar o cerne daquela mensagem, porque ali Cristo ele apresenta basicamente 3 temas importantes, né? Ele fala sobre a obra de Deus, que consiste na fé. Esse é um primeiro aspecto. O que significa a obra de Deus que consiste na fé? É que Deus tem uma obra a realizar e essa obra só é alcançada mediante a fé. Ponto. Mas cuidado, quando eu falo de erudição e de dogma e de doutrina, eu quero dizer que é muito fácil tomarmos esse tópico da fé e transformarmos num conteúdo intelectual de estudo acadêmico e começar a querer compreender intelectualmente, com profundidade, com erudição, aquilo que é orgânico, né? Então, por exemplo, para vocês entenderem o que eu estou dizendo, a comunicação, a fala é uma coisa muito orgânica. Uma criança, tal logo ela nasce, ela é inserida num ambiente orgânico, fraterno, de amor, de carinho, de cuidado, de comunicação, e logo ela está o quê? Falando, se comunicando. Aí quando ela completa os seus 7 anos de idade, vamos colocar nesses termos, aí ela vai à escola formal, aí chega lá, vão querer ensiná-la a língua dela. Não parece um pouco estranho? Assim, a princípio, eu sei que existe toda uma explicação acerca dessa questão, a explicação de que é uma outra variante, a variante culta, oficial, etc. Mas o fato é que aquilo que ela vai aprender na escola vai ser algo técnico, algo mecânico, algo que não vai entrar nessa pessoa, a não ser que essa criança tenha uma inclinação muito forte e um amor muito profundo pela própria língua, e ela então começa a mergulhar na língua desse conhecimento e transforma isso em algo orgânico nela. Mas no geral, a exemplo da maioria de nós, é que a gente aprende aquilo na escola, mas só para passar na prova e depois a gente esquece aquilo, a gente fala mesmo como a gente fala organicamente. Então essa é a diferença de um aspecto orgânico, aquilo que faz parte da nossa Constituição, e aquilo que querem impor a nós como mero conhecimento, que não tem muito valor prático, pode ter algum valor em algum momento, por alguma razão, mas não tem um valor
subjetivo, próprio, experiencial, da vivência de cada um de nós. Então, um dos primeiros pontos lá em João capítulo 6 número 1, a obra de Deus, que acontece por meio da fé. Deus tem uma obra, Deus está fazendo algo. Então, se você não entende que Deus está fazendo algo, então qualquer coisa que você fizer no âmbito da fé, da confissão, é improdutivo, porque você não sabe o que Deus está fazendo, logo você não pode o quê? Buscar aquilo que Ele está fazendo. É lógico que o que Ele está fazendo não depende necessariamente do conhecimento, mas o problema é que quando você sabe que o caminho é numa direção e não na outra, você ganha tempo. Você vai agora fazer uso do seu tempo para aquilo que você está caminhando na direção certa. Ou seja, nós vamos sofrer muito menos, vamos alcançar muito mais rapidamente o objetivo. Então Deus tem uma obra, e essa obra consiste, portanto, ou melhor, essa obra só é recebida, tocada, experimentada por meio da fé. Essa obra é o ponto número 2, lá em João capítulo 6. Ela vai aparecer ali de maneira geral como que aquele que crer em mim, eu o ressuscitarei no último dia. Então, o segundo ponto seria a ressurreição. Essa ressurreição é a obra de Deus. O que significa isso? A obra de Deus Deus criou, é obra de Deus, sim ou não? Esse homem decaiu, obra do pecado, das trevas, sim ou não? Quando o Senhor restaura esse homem, a condição de conexão plena com Deus, no reino de Deus, isso é visto por vários nomes: regeneração, novo nascimento, ressurreição. A ressurreição é o estágio final da obra que foi realizada em nós. Então, em suma, nós estamos em busca de quê? Nós estamos em busca de alcançarmos a ressurreição. Não propriamente a ressurreição dentre os mortos, no sentido de termos que morrer para ressuscitar. Esse é o aspecto mais simples e básico da ressurreição. O aspecto mais profundo é aquele que Jesus fala em João capítulo 5, versículos 23 e depois no 25, ele vai dizer: vem a hora, e já chegou, em que aqueles que estão mortos ouvirem a minha voz, ressuscitarão. Já chegou a hora de ressuscitar. Depois no 25 vai dizer que chegará a hora, virá o tempo em que os mortos ressuscitarão. Então ele fala em ressurreição em dois momentos: um no sentido espiritual, o outro no sentido pragmático da ressurreição do corpo. Vocês querem verificar isso? Para a gente poder entender melhor? João capítulo 5, e meu receio é que isso que eu estou dizendo, embora muito importante, seja visto como uma mera tentativa de introduzir algo, enchendo espaço, e que vocês não deem a devida atenção. Presta atenção, porque é algo muito bom, muito forte e muito importante. Versículo 24 diz, João 5, 24: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou de quê? Da morte para a vida. Então, o que é passar da morte para a vida? Não é ressuscitar? E quando isso acontece, aquele que crê, que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, passa da morte para a vida. Isso não pode ser entendido meramente no plano doutrinal. Porque olha que pergunta maravilhosa. Se eu perguntasse, Rogério, você passou da morte para a vida? Você não tem que responder, você tem que agora parar e pensar: puxa, que pergunta intrigante. Como assim, se eu passei da morte para a vida? Ora, se é perguntado se alguém passou da morte para a vida, ou se é afirmado que alguém passa da morte para a vida, o que é morte? E logo, o que é vida? Então não pode pensar morte enquanto morte física,
vida enquanto vida física, você coloca nesse plano superficial, você vai falar, não, eu não morri ainda, então não tenho como passar da morte para a vida. Eu estou na vida e vou passar para a morte, para depois passar para a vida, se você pensar em ressurreição enquanto um mero acontecimento futuro, escatológico. Aqui fala de um acontecimento que é possível de se experimentar hoje, não é? Olha o versículo 25: em verdade, vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Então ele fala, chegou a hora, isso há 2000 anos Jesus disse, chegou o momento de os mortos reviverem. Agora, chegou a hora em que os mortos que ouvirem a voz do Filho de Deus ressuscitarão. Então, de que ressurreição ele está dizendo aqui? Não de uma ressurreição meramente escatológica, não é? De modo então que, quando nós estamos falando, portanto, que a obra de Deus consiste na ressurreição, que é um tópico que está em João capítulo 6, depois vocês leiam em casa com paciência, mas leiam mesmo. Façam esse favor para vocês mesmos, não faça para mim não. Leia devagarzinho, leia uma vez, você vai entender alguma coisa, depois você lê uma segunda vez, 2 dias depois, você vai entender um pouco mais, depois você lê uma terceira vez. Não para de ler, vai lendo o capítulo 6, quantas vezes? Quanto mais você lê, mais você compreende, mais você se imerge no texto, mais o texto imerge em você. Então, o primeiro ponto que eu disse é, a obra de Deus acontece por meio da fé. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que obra é essa? Essa obra, você vai encontrar umas 5, 6 a 10 vezes em João 6. Eu o ressuscitarei no último dia. Eu o ressuscitarei. Ou seja, qual é a problemática? A problemática é o que fazer para experimentar a obra de Deus, que é a ressurreição dos mortos. Né? Perfeito ou não? Mas por que ela diz, eu ressuscitarei no último dia? Ora, é porque essa ressurreição, ela começa no espírito humano, que é passar da morte para a vida, só que isso não é uma ressurreição plena. Essa ressurreição plena só se consuma quando o próprio corpo entrar plenamente na vida. Então fala de uma ressurreição que já acontece hoje e que se consumará no homem integral no último dia. Então a questão é, o homem será plenamente absorvido pela vida. Essa é a obra de Deus. Deus quer nos absorver pela vida. Mas há um problema. O problema é que o homem está em morte e ele precisa de vida. E a obra de Deus consiste em transitar este homem da morte para a vida, não uma transição espacial, mas uma transição orgânica. Então, o primeiro ponto que eu estou estabelecendo em João 6 é a obra de Deus por meio da fé. O segundo ponto é, esta obra consiste na ressurreição, na experiência da vida, na aniquilação da morte, no vencer a morte dentro de nós. Morte enquanto pecado, morte enquanto hamartia, morte enquanto separação, morte enquanto treva, morte enquanto ilusão. Quem está entendendo? A aceitação é muito problemática. É aceitação, mas eu diria assim, puxa vida, porque essa palavra aceitação, ela está tão saturada, né? Tem até uma brincadeira que as pessoas fazem geralmente em reunião de coach, de empresa, reunião de motivação, essas coisas tudo, né? Aí a pessoa pega, o palestrante pega uma nota de R$100, ou pegaria uma de 200, hoje já tem de 200, né? A gente não vê, mas existe. Aí ele fala assim, quem quer essa nota de R$200? A maioria das pessoas, como vocês estão aí, levantam as mãos. Seria a ideia da aceitação, levantam as mãos. Só que tem um na plateia, que pode ser o combinado com o palestrante, ou que já conhece essa dinâmica, que ele não responde o que quer, ele se levanta, vai lá e pega com a própria mão. Então qual é a diferença daquele que levanta a mão para aquele que se levanta do lugar, vai lá e pega a nota com a mão? É porque o querer é uma ação, e não somente um querer intelectual, não é apenas um desejo vazio de significado e da força necessária para agir em conformidade com o querer. Não é? Então eu dizia
que existe o homem tem uma necessidade de passar da morte para a vida. Morte, enquanto tudo aquilo que é negativo, que é o pecado, que é a hamartia, que são as trevas. E a vida, enquanto o vencer essa morte, o vencer essas trevas, o vencer essa ilusão. De maneira que nós vivemos e agimos ou de acordo com a morte ou de acordo com a vida. Ou de acordo com a luz ou de acordo com as trevas. Levando em conta que luz e trevas aqui são metáforas, morte e vida são metáforas, para entendermos uma questão de unidade com Deus ou numa relação de separação e oposição a Deus. Perfeito? Então, essa é a segunda questão. A obra de Deus é nos fazer transitar organicamente para sermos absorvidos pela vida, absorvermos a vida, vivemos a experiência da vida. Salvação plena, né? E na linguagem evangélica, porque na linguagem filosófica, os filósofos iriam dizer a felicidade. Mas é a mesma coisa, é um estado de plenitude. Lógico que a filosofia, na sua maioria, não levava em conta o aspecto espiritual, redentivo, etc. Mas a ideia, no geral, é a mesma. Porque todo homem sabe que está doente, todo homem sabe que precisa, todo mundo sabe que a humanidade está morrendo e está enferma. Dá o nome que você queira dar, mas é um fato. Agora, o terceiro ponto lá em João capítulo 6, que é o mais importante, e essa introdução é porque nós estamos estudando temas muito profundos, e eu receio de que nós fiquemos só sabendo as coisas e que não aconteça nada. Por isso que eu resolvi nem começar a ler antes de falar isso. Perfeito? O terceiro ponto é como que essa obra acontece. E aí nós vamos chegar na ideia da palavra do ponto de vista erudito, da mera erudição, do mero conhecimento, para uma palavra que é alimento, que é cura, que é remédio. Uma palavra que deve ser, sobretudo, recebida, acolhida e experimentada. Então, assim, o que a gente vê enquanto um problema da atualidade? Em que existem igrejas que não têm nenhuma preocupação com a compreensão das coisas divinas. Por quê? Porque eles acham que conhecem e ficam lhe falando um tanto de bobagens que até um leigo que não está inserido naquele ambiente sabe que não leva para lugar nenhum, que é só um meio de perder tempo e ganhar dinheiro, né? Perder tempo, ganhar e perder dinheiro, que uns perdem, outros ganham. Mas o fato é que qualquer um sabe. Agora tem outro lado, que tem aquelas igrejas que prezam pela compreensão. O DEVAP é uma delas. E outras tantas igrejas que existem, são muitas, que prezam pela compreensão e a despeito de qualquer coisa, estão no encalço da compreensão da fé, da Bíblia, lendo grego, hebraico, aramaico, hermenêutica, exegese, etc., homilética, e o pau quebra. Tá, mas e aí? O que isso tem resultado? Por exemplo, internet, só para vocês terem uma ideia. Para alguém ser bem sucedido num canal da internet, quando eu falo bem sucedido, é ter milhões de visualizações. Ele tem que oferecer o quê, afinal? Essa é a pergunta básica, né? Ele tem que oferecer aquilo que o povo está atrás. Então existe um nicho de pessoas que são especuladores da verdade. São especuladores da fé objetiva. São especuladores dos dogmas. E isso, meus queridos, nós já estamos muito claros de que mais atrapalha do que ajuda, porque não edifica. E todo conhecimento intelectual meramente erudito não resolve o problema do homem. Se brincar, pode torná-lo pior, porque pode gerar a arrogância do conhecimento, a presunção do conhecimento, pode afastá-lo das coisas simples e básicas da vida. Quem está me entendendo? Bem, então, a terceira questão lá em João 6 é como nós vamos, portanto, por meio da fé, tocar nessa obra, como é que ela vai acontecer em nós. Aí Jesus ali no capítulo 6 é claro,
quando ele vai dizer acerca de uma coisa que está lá, mas que ninguém traduz do modo como foi dito e para o que foi dito. Jesus falou: olha, o problema do homem é um problema de ser. É de ser. O homem, ele foi criado para participar da natureza divina de um modo consciente. Porque de modo inconsciente, tudo no universo participa da natureza divina, do ponto de vista da essência da coisa. Só que nós somos chamados a participar da consciência universal e divina, da razão primeira e última do universo. Somos convidados não somente a participar do Logos, mas a ser uma expressão desse Logos. Eu acho isso de uma responsabilidade muito grande que Deus nos impôs de criar o homem para expressá-lo. E de não somente de uma responsabilidade, mas também de uma, como eu posso colocar, de um privilégio muito grande. Deus criou o homem para isso. E como fazer então? Como nos apropriar conscientemente dessa essência divina? Porque somente nos apropriando conscientemente da essência divina, da natureza divina, é que nós alcançamos a ressurreição, é que passamos da morte para a vida. Não há outro caminho. Eu espero que vocês estejam entendendo o que eu estou dizendo. Aí Jesus vai explicar que a única maneira de você tornar-se participante dessa natureza divina de modo consciente, onde vai se dar exatamente a diferença entre o estar imanente de Cristo, do Logos, em todas as coisas, e o habitar de Cristo no coração do crente, ou do homem que seja. Porque alguém pode dizer: mas se Deus está em tudo, por que é dito que Ele vem para habitar em nós? Entrarei em sua casa e cearei com Ele e Ele comigo. Mas parece que Ele não está, parece que é porque imanentemente é um estado inconsciente da natureza divina em todas as coisas. E quando fala eu habitarei, farei morada, implica o quê? Que você tem a consciência de quem Ele é, a vida, e de que agora você o recebe mediante a fé, o que vai implicar comunhão, estar à mesa, vai transformar o homem de morada em lar, numa habitação. Porque não se pode dizer que Deus habita numa pedra, mas você pode dizer que Ele está numa pedra. Sim ou não? Porque o estar é necessário, o habitar não é necessário. Se fosse necessário, Ele habitaria em todos necessariamente. Não teria a opção de Ele não habitar. Porque o habitar passa pelo meu conhecimento, passa pela minha fé, pela minha vontade, pelo meu desejo, pelo meu responder positivamente à graça de Deus. Então ele vai dizer lá em João capítulo 6, que é o terceiro ponto, que tudo é uma questão de você, por meio da fé, assimilar a sua essência. E aí é onde entra todo o nosso problema. Aí eu vou trazer de volta o que eu comecei a dizer, do problema da palavra enquanto palavra erudita, mero conhecimento. Jesus não fala de conhecimento erudito, acadêmico, formal. Até porque quanto mais academias, mais a Babel vai se erguendo, mas a confusão religiosa se ergue. Ele simplesmente fala assim: olha, eu sou o pão. Em outras palavras, a minha carne e o meu sangue, a minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Ele compara-se metaforicamente ao pão, e agora sua própria carne e seu sangue são tomados como metáforas de alimento. Ou seja, ele fala: a nossa relação com a palavra é uma relação de alguém que precisa de se alimentar e da palavra enquanto alimento. E qual é o fenômeno que ocorre quando nós nos alimentamos?
é que o que há de mais importante e substancial no alimento passa a fazer parte da nossa constituição. O alimento nos constitui nas suas propriedades da vitamina, dos sais minerais, dos nutrientes. É ele que nos dá vigor, nos dá força, nos dá inteligência, nos dá uma boa visão, uma boa pele, nos dá ânimo, nos dá coragem, nos dá, ou seja, aquilo que nós expressamos. Você olha para uma pessoa bem alimentada, bem cuidada, ela tem uma boa expressão humana. De onde provém aquela expressão humana de saúde, de vigor? Ora, é produto do alimento que ela come. Nós somos aquilo que comemos. Essa é a ideia. Então olha como Jesus, ele diz, olha, qual é a relação que nós devemos ter com a palavra? Porque é por meio da palavra e da fé que nós vamos alcançar a ressurreição. Nossa relação é de se alimentar, é de alimentação. Temos que nos alimentar da palavra. É ouvir a palavra, receber a palavra, né, nutrir-se da palavra e orar e permitir que essa palavra crie em nós um novo ser. Nós vamos passar a pensar como a palavra. Então, no primeiro momento, o contraste é muito grande. Quando você lê a palavra na sua forma escrita, e se você compreende e for honesto, a primeira sensação é de estranheza. Nada a ver com a gente. Nada a ver. Porque parece que nós somos de Marte e a Bíblia é de uma outra galáxia, vamos dizer dessa maneira. Porque o Cristo de Deus é muito estranho. Ele é tão estranho, o Jesus de Nazaré, ele é tão estranho que Paulo, quando levou o evangelho aos gregos, chegou a dizer que o evangelho é loucura para os que se perdem. Por quê? Porque não tem lógica. O homem natural não tem como conceber absolutamente o evangelho, porque ele vai no sentido oposto a todos os nossos ideais, as nossas pretensões, a nossa cosmovisão, a nossa tradição, a nossa cultura, a nossa religião. Por que quando Jesus, o Cristo, entra no mundo e começa ali em Jesus o seu ministério, a religião que deveria ampará-lo, acolhê-lo e defendê-lo, se opôs a ele? Não parece estranho? Se fossem os budistas, né, que rejeitaram a Jesus do ponto de vista histórico, pragmático, os budistas, só podia ser os budistas, né? Só podia ser. Não, quem rejeitou foram os hinduístas, né? Podia ser. Não. Foram os filhos de Abraão, de Isaac e de Jacó. Os camaradas que eram os oráculos de Deus. Em termos atuais, era a igreja de Deus daquele tempo. Os sacerdotes de Deus, com a lei de Deus, com os profetas de Deus, tudo de Deus, a revelação de Deus, os que tinham Deus, que tinham as alianças, que tinham as promessas, que tinham o Messias, que tinham tudo. E por que a estranheza? Se isso não for para nos chocar, então nada mais choca a gente. Nós temos que desconfiar. Nós somos melhores que os judeus em quê, afinal? Em nada, pelo contrário. Se brincar, estamos atrasados na compreensão do que eles um dia compreenderam, não é? E receberam. Sobretudo do modo como eles viveram aquilo que receberam, porque eles eram uma teocracia. Então não havia separação entre a vida civil e a vida religiosa, porque as leis civis estavam atreladas à religiosa. Então, até o modo de comer em casa era definido pela lei de Moisés. O modo de vestir, de plantar, toda a vida social era definida pela lei. Nós temos duas vidas, no mínimo. A religiosa, que vai para o culto, dá um dinheirinho, ajuda lá o pessoal, né? Canta 3 hinos, ouve os recados, a palavra foi boa, o pastor sofrendo para fazer um culto bom. Essa semana eu ouvi um pastor dizendo,
salvo engano, é o pastor Paulo Júnior, mas não é aquele novo, é o mais velho. Tem 2 Paulo Júnior, né? Tem um aí que não vale a pena ouvir, absolutamente. Do meu ponto de vista, tá, amados? Me perdoe. Acho que eu falei o que eu não deveria falar, mas já falei, não tem como retirar. Eu não gosto, não ouço. Não, para mim não vale a pena. Mas tem um outro que é um senhor já, que me parece que ele fez uma bariátrica. É Paulo Borges Júnior, né? É o Paulo Júnior, no final. Ele era bem fortinho, agora está bem magrinho, é o mesmo, né? Se eu não estiver enganado. E é bom de ouvi-lo, porque ele fala umas coisas assim, que no final algumas coisas dão muito certo, outras ficam um pouco assim vazio, mas é muito boa a palavra dele. Ele falou assim que os pastores estão tentando fazer culto bom para crente ruim. Que frase bonita, eu achei interessante. Os pastores estão sendo obrigados a fazerem cultos bons para crente ruim, porque os crentes não falam, o culto foi bom. Agora você fala, o culto foi bom, logo algum outro não foi bom. Porque se todos são bons, não é porque dizer que foi bom, porque é um padrão só. Então, só pode haver culto bom se houver culto ruim. Bem, daí é um problema, né? Bem, mas voltando aqui ao ponto, o fato é que quando Jesus fala, portanto, quando nós vemos lá, Jesus no embate com os fariseus, com os judeus, aquela estranheza toda, e olha que eles, de fato, né, viviam, vamos colocar, o viver existencial, não espiritual, mergulhados 24 horas na Torá, nos cultos, no templo, com as ofertas, com tudo. Por que eles rejeitam o Messias? Ora, porque o Messias não está interessado nem em instituição, tampouco está interessado na palavra enquanto erudição. Está dizendo, olha, vocês têm um problema, vocês têm uma necessidade, essa necessidade só pode ser resolvida se vocês se alimentarem do alimento que desce do céu. Eu sou o pão vivo que desce do céu. Olha como ele volta às origens de Gênesis capítulo 2, e lá está a árvore da vida proposta como alimento que dá vida, e vida eterna. E o homem deixou de comer da árvore da vida para comer da árvore do conhecimento, que traz morte. Então agora tem nós, vocês têm que largar esse alimento que vocês estão comendo, esse alimento tecnológico, esse alimento mecânico, essa teologia erudita, e voltar-se para o seu interior e para a essência. Você tem que ser constituído para que você tenha uma nova visão, um novo pensar, um novo ser. E, portanto, na medida que vocês comerem a minha carne e beberem o meu sangue, esse Cristo que vocês estão comendo será assimilado organicamente. Ele será trabalhado dentro do ser de vocês, para que ele se torne vocês. As vitaminas que nós nos tomamos não se torna um conosco? Não passa a fazer parte das células? Não nos dá esse aspecto bonito? Olha para o seu irmão, como ele está bonito. Está vendo? Está bonito. E o pão é diário, né? O alimento, você não pode falar, eu me alimentei, agora pronto, agora não preciso mais me alimentar. Não, é algo totalmente necessário que você coma-o como meio de subsistência. É por isso que a queda não se dá com uma mordida no fruto, e tampouco a salvação se dá com uma mordida no fruto da vida. Mas não, é um nutrir-se constantemente, para que a essência desse fruto, que é a essência deste pão, que é a essência da carne e sangue de Jesus, que é o seu próprio espírito, faça parte de mim. Por isso que ele vai dizer em seguida no capítulo 6, que a carne para nada aproveita, mas o espírito é o que dá vida, e as minhas palavras são espírito e são vida. Então, o terceiro ponto que se fala em João capítulo 6 é a questão do ser de Cristo, que precisa de ser assimilado. Então, pausa um pouco aí e vá para casa hoje com uma pergunta, e procure respondê-la para você mesmo.
Não é para responder para outra pessoa, nem para mim, nem para ninguém. É para você mesmo. Você tem uma vida religiosa. Nós temos uma vida religiosa. Nós temos uma fé. Em termos gerais, temos uma religião. Temos um livro sagrado. Sim ou não? Quando eu falo em termos gerais, é para não tomar essas palavras de modo pejorativo. Porque a religião pode ser pensada de modo pejorativo. Então vamos lá. Nós temos uma religião cristã, uma fé cristã. Temos nossos dogmas, nossas doutrinas. Nós temos uma inclinação a conceber a verdade de um ponto de vista. Temos a Bíblia. Oramos, congregamos, comemos do pão, do vinho, no partir do pão, uma vez por mês. Tá, tudo bem. Até aí, a pergunta que você deve fazer a si mesmo é: será que tudo isso que eu tenho feito no âmbito de uma prática religiosa, de uma praxis religiosa, será que tudo isso eu estou fazendo com o propósito de me alimentar? Ou eu estou fazendo tudo isso como um mecanismo, uma máquina, um movimento mecânico de uma religião que não faz parte de fato de mim, mas é algo que eu carrego comigo? Porque nós temos que carregar uma religião. Temos, ainda que seja a de negar a existência de Deus. É a religião para mim mais difícil. Porque a religião se associa à ideia de fé. E a fé é acreditar no que há ou acreditar no que não há. No caso do ateísmo, eles acreditam que não há. É uma fé muito grande. Ao meu ver, eu admiro os ateus, eu acho fantástico como eles são corajosos em fazer tamanha asseveração. Eles são temerosos, na verdade, né? Eles têm uma temeridade terrível de afirmar coisas que fogem de qualquer lógica. Mas tem que ser uma fé muito grande, né? Mas tá bom. Mas o fato é que a pergunta é: puxa, nós não adianta, nós vamos carregar conosco a ideia da fé. E aquilo que nós fazemos nessa direção, a minha existência é essa. O que é que nós estamos buscando com isso? Ou nós não temos busca? Ou será que nós estamos achando que ao fazer acontecer esse mecanismo de ir e vir, de levar e trazer, de cantar, levantar a mão, nos dá direito objetivamente a entrar no céu? Eu acho que deve ser essa a resposta da maioria de nós. Bem, eu estando aqui no meio da turma que gosta de Deus, que levanta a mão para Ele, que canta uma música boa para Ele, que diz que Ele é bom, que Ele é maravilhoso. Se eu ajudar essa turma aqui, que é da parte de Deus, logo, logo eu vou estar lá, no meio deles também. Ou seja, uma questão objetiva. Isso não é verdade. Desculpe-me eu desencorajar vocês disso, não é verdade. Esse tipo de salvação não existe. Absolutamente. A salvação é um acontecimento dentro do homem. Se não acontecer dentro de mim, não há nada fora. Não há nada fora. Nada, 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 nada. Não tem como eu entrar. Entrar onde? Onde é que você quer ir? Quer ir para onde? Sair daqui e para onde? Não faz sentido. Essa é uma ideia ocidental, né, de um Deus transcendente. Você quer ir para lá onde Ele está. Qual a ideia? Não, eu quero ir para onde está Deus. Então você não tem que fazer mais nada, só você ficar aqui parado, que Ele está aqui, ó. Porque Ele está em todos os lugares. Recentemente eu ouvi um debate com os pastores, eu achei muito engraçado como que a falta de entendimento é terrível, né? O entendimento orgânico, tá, irmãos? Eles estavam debatendo se no céu tem 1 ou 2 tronos. Aí um dizia que só tinha 1 trono no céu. Dizia, não, lá tem 2, um do Pai e outro do Filho. Se eu tivesse lá, eu falava assim, então tem que ter 3, cadê o do Espírito Santo? Ele está em pé? Eles querem um Deus sentado. A ideia, num lugar. Isso é a objetificação de Deus. Tornou um objeto, é a coisificação de Deus.
É a personalização de Deus. Deus pessoa. Não faz sentido. Até porque para ele ser Deus, ele não pode estar em lugar nenhum, embora esteja em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele não pode estar em lugar nenhum, porque quem está em todos os lugares não está em lugar nenhum, propriamente dito. Porque se está aqui, está ali, está em todo lugar. Que lugar é esse? O lugar é que está nele, e não ele em algum lugar. Mas é porque nós nos enganamos, que a Bíblia, ao nos trazer esses conhecimentos, vai nos trazer numa linguagem antropomórfica, linguagem humana. Então a ideia de céu, lugar, inferno, lugar, isso aí vem desde a antiguidade, das culturas mais rudimentares, não é? Das religiões mais simples e básicas da humanidade. E nós continuamos com a mesma linguagem grega, porque não tem como fugir da linguagem humana. Mas já era tempo da igreja entender que o reino de Deus está dentro de nós. E que ao orarmos, devemos entrar para o nosso quarto e fechar a porta. Aí vai lá o crente, abre a porta do quarto e fecha a porta do quarto e começa a orar. Não pode ser na sala. Jesus falou quarto, no teu quarto. Agora, o pior é a pessoa que mora numa casa que não tem porta nos quartos, tem só uma cortininha. Aí ele fecha a cortina. Se não tiver cortina, não fecha nada. Pior é se não tiver quarto. Não vou orar porque não tem como. Jesus falou para orar num quarto, nós não temos quarto, logo não oramos. Essa é a ideia das pessoas ao lerem a Bíblia, que não entendem que o seu quarto implica uma oração dentro de você, no seu profundo, no seu íntimo, no seu coração, onde você fala só você e Deus, onde só você e Deus têm acesso e ninguém mais. De todo modo, então essa é isso que eu quero trazer para vocês de início, essa preocupação com respeito à nossa prática religiosa, nossa prática cristã. Perfeito, pessoal? Temos que pensar isso. Só será válido aquilo que nós fazemos no âmbito da fé e da religião se nós tivermos uma busca por algo que Deus está fazendo e agora nós nos apropriarmos dessa obra que Ele está realizando da maneira como Ele disse que devemos fazê-lo. Então, ao vir para a reunião da igreja, que é apenas um dos muitos lugares onde a obra de Deus acontece, aqui pode ser que aconteça de um modo diferente. Por quê? Porque aqui nós vamos ter uma reunião coletiva, um falar coletivo, não é? Vamos nos relacionar com mais gente, mais pessoas, etc. Mas a obra de Deus acontece quando você está no trabalho, está em casa, em sua família, em todo momento, em todo instante a obra de Deus está acontecendo. Temos que discernir que a obra de Deus não é uma coisa que acontece num espaço físico meramente. Não. Aqui é apenas um lugar onde é possível que algo da obra de Deus aconteça pelos mecanismos que são propostos. Perfeito? Então, é isso aí. Vamos nos preocupar com isso, porque sem essa preocupação e sem a ação nesse sentido, não vamos a lugar nenhum. Página 84. Temos aí. Em relação à humanidade, a hamartia consiste. Encontraram? Primeiro parágrafo. Em relação à humanidade, a hamartia consiste. Dá uma pausa, volta na página anterior, na página 83, e vai no primeiro parágrafo também, quando diz: hamartia, portanto, em relação a Deus é. Encontraram aí? Então, hamartia, o que é hamartia em relação a Deus? E agora, na página 84, o que é hamartia em relação à humanidade? Então, cometemos hamartia em vários sentidos. Cometemos hamartia em relação a Deus, cometemos hamartia em relação ao nosso próximo. E aqui é o grande e grave problema de todos, porque nós estamos colocando hamartia, ou seja, o pecado, num plano em que ninguém, para onde ninguém está olhando.
Está todo mundo preocupado se, porventura, votar é pecado ou não é pecado? Votar. Exercer sua cidadania. Porque há grupos religiosos que pregam que não se deve votar. Há exemplo dos TJs, né? Eles não votam, não servem exército, por exemplo. Há aqueles que estão colocando o problema da hamartia no âmbito da comida. Podemos comer essa comida ou não? Então, por exemplo, os judeus ortodoxos, que ainda seguem a lei de Moisés, eles se baseiam naquela dieta alimentar de Levítico 11. Perfeito? A igreja cristã sabe que aquela lei caducou, que aquela lei representava algo espiritual, e uma vez que se compreende o verdadeiro sentido, nós caminhamos na direção da realidade e não do significante. Perfeito? Aí o cristianismo tem essa ideia, só que com uma série de problemas. Porque no cristianismo há aqueles que falam, não, a dieta de Levítico 11 ainda prevalece. A exemplo dos adventistas do sétimo dia. Eles não querem toda a lei de Moisés, eles querem algumas coisas da lei. Então eles pegam os 10 mandamentos, que eles querem, que eles acham que continua. Eles pegam o Levítico 11, que é a lei alimentar, a dieta que eles acreditam que continuam. Pegam o dízimo, porque acreditam que continua. E o restante? Não, o restante não tem, passou. Então eles fazem essa divisão. E aí estão colocando o hamartia no plano do porco, do animal. Olha a ideia. Estão colocando o hamartia no plano do coelho. Pode ou não pode comer carne de coelho? Imagina só Deus olhando. Hoje o Aldair comeu carne de coelho. Anota no livro, porque ele vai ser julgado. Ele vai ser julgado porque comeu carne de coelho. Poxa, o cara estava lá no meio do mato, com uma fome, foi pescar, não pescou peixe nenhum, tal. Só conseguiu pegar um coelho pequeno, coitado, parecia um ratinho. Não dá nem para matar a fome direito, e se alimentou, um pouquinho de proteína para ganhar. Anota aí no livro, porque no dia do juízo final, para Deus se lembrar, porque Deus esquece. Escreve no livro, não é? Platão era contra escrever as ideias no livro, que ele dizia que o livro, a escrita, é contra a memória. Isso é verdade. Hoje ninguém mais sabe o número de telefone da esposa nem do esposo. Você pode saber o seu, porque na farmácia eles pedem o seu CPF e o seu, para colocar naquela fichinha. Mas eu não sei o telefone da Jane. Se eu perder o meu celular, não tem como ligar para ela. Se alguém de vocês não tiver, eu não sei. Não sei e nunca soube, na verdade. Eu nunca soube. Então, coloca a hamartia no plano da alimentação. Aí os crentes falam mal dos adventistas, né? Tá. Mas aí quando eles vão lendo a Bíblia, o restante dos cristãos, que é a maioria que diz que o que entra no homem não contamina, mas é o que sai da boca, aí eles passando por Atos 15, eles falam, não, é de fato, não, o que entra não contamina. Porém, conforme em Atos 15, o crente não pode comer galinha ao molho pardo. Mas a lei passou. Não, mas isso aqui está em Atos, logo não pode. Aí Deus preocupado, essa galinha aí, tem sangue? Tem só um pouquinho, não coloquei tudo não, porque fica muito forte, não coloquei, mas tem um pouquinho? Tem. Hamartia. Aí Deus fala, olha pessoal, não tem condições, os meus servos comendo galinha caipira com sangue. Aí os eruditos vão dizer, mas Paulo concordou. Paulo foi um bom diplomata. Paulo era um bom diplomata. Ele sabia, até porque ele tinha um respeito tremendo pela circunscrição, pela área de ação apostólica. Em Jerusalém ele não era apóstolo. Afinal, ele é apóstolo dos gentios. Lá em Jerusalém, ele estava mais como um ouvinte do que qualquer outra coisa. Falou Pedro,
Depois falou Tiago, e Tiago já resolveu tudo, escreveu uma carta, falou: Paulo que vai levar a carta para as igrejas dos gentios. Paulo falou: eu levo, não tem problema. Em seguida eu escrevo outra. Paulo levava a carta de Jerusalém e escrevia outra atrás, dizendo: olha, o que é sacrificado a ídolo é uma bobagem, o ídolo não é nada, né? Para de bobagem. A circuncisão do coração, é no espírito que a obra de Deus acontece. Mas essa outra carta, vá perguntar para eles lá. A minha parte foi trazer, e a minha parte é ensinar. Paulo teve um problema com Pedro. Leiam depois lá, no livro dos Gálatas, né? Epístola aos Gálatas. Porque Pedro, até antes de morrer, depois parece que ele melhorou um pouco, foi transformado, mas num dado momento lá, embora apóstolo, ele era meio sem futuro. Mas isso não tira a honra do seu ministério. Enquanto ministério apostólico, maravilhoso. Enquanto pessoa, tinha problema. Ele era meio fingido. Na linguagem de Paulo, ele era dissimulado. Agia de um modo na frente de uns e de outro modo na frente de outros. Por quê? Porque ele prestava contas da doutrina para um grupo de incircuncisos de Jerusalém. Aí Paulo falou: você está com duas caras agora? Lá é uma, aqui é outra? Aí o pau quebra. Leia lá, Gálatas capítulo 1, capítulo 2. Vocês vão encontrar essa história lá. Então, as pessoas colocam a hamartia nesse plano das objetividades, das coisas externas e físicas, né? Tudo que é externo, eles vão chamar, tudo que é externo, eles vão colocar no plano do pecado ou da santidade. Isso é pecado, isso é santo. Mas as coisas. E aqui nós estamos colocando a hamartia, a partir da revelação bíblica, no devido lugar. O que é hamartia em relação a Deus? O que é hamartia em relação aos homens? Eu cometo hamartia, ou posso cometê-la em relação a Deus, em relação aos homens. E há outras relações também com a hamartia. Estamos colocando só nesses dois planos, que é o que nos interessa neste momento. Na semana passada deixamos claro que cometer hamartia contra Deus é aquilo que está em Romanos capítulo 1. Aquilo que de Deus se pode conhecer foi mostrado, foi revelado aos homens. Os homens têm a consciência, ou pelo menos eles têm o saber, de que há o Criador, a quem são devidas as honras, as glórias e as graças, que é o Deus que se revela nas coisas criadas. Só que esses homens, em relação ao Criador, ignoram a sua divindade e não dá a ele a glória devida. Lógico, é lógico. Para você saber exatamente o que eu estou dizendo, porque é bom nós compararmos as coisas muito misteriosas, muito místicas, com as coisas práticas do cotidiano. É aquilo que o filho faz em relação ao pai e à mãe, aos pais. Mas vocês não sabem, um filho que ainda não foi pai não sabe o que é ser pai. Pai no sentido de pai e mãe. O que a mãe sofre para, gerar ali o filho, 9 meses, em todo o sofrimento, uma relação de carne, de sangue, ali. Aí nasce, aí a mãe agora amamenta, cuida, limpa, dá banho, abraça, beija, a criança chora, dá remédio, vai, leva ao médico, noite sem dormir, a vida toda, e dá banho, penteia o cabelinho, coloca a roupinha limpinha, tal, se preocupa com isso e aquilo outro, leva para a escola, ele vai crescendo. Quando ele começa a criar aquela crista, virar aquele galinho, aí agora ele começa a olhar para os pais e achar que não é tudo aquilo que se diz, e que ele chegou ali porque ele é ele, Afinal, os pais não fizeram mais do que obrigação, ou seja, começa a roubar a glória dos pais, no sentido humano, começa a roubar a glória dos pais. O filho tinha que abraçar os pais e falar: pai, muito obrigado, porque a despeito de todas as desinteligências que houve entre nós, o fato é que os pais são tudo
na vida humana de uma criança, de um filho. Sim ou não? Só que nós, filhos, não damos. Nós preferimos dizer, não, eu trabalho, eu faço isso e aquilo outro, não é? Enfim, essa falta de reconhecimento, a falta de gratidão, a falta de dar o que é devido ao outro. Agora, eleva isso para o plano da divindade. O plano da divindade. O quanto que nós somos orgulhosos. Poxa, afinal de contas, eu trabalho igual um condenado para depois falar que tudo vem de Deus. Nós até falamos que tudo vem dele, mas isso é só um jargão. Consciência mesmo e sentimento profundo de gratidão não passa, é muito difícil. Então, o que o homem faz? Por que o homem não dá a Deus a glória? Nós falamos de Ramartim em relação a Deus. Por que o homem não dá? É tão simples. Glória a Deus, graças a Deus. Não, mas não é isso. Dar a Deus a graça devida e a glória devida não é dizer glória a Deus e graças a Deus. Graças a Deus, uma água maravilhosa, graças a Deus. Não é no plano de uma confissão verbal. Dar graças a Deus e dar a Deus a glória que é devida é reconhecê-lo como o ser, o absoluto, o Senhor, a quem nós devemos servir. O reconhecimento nos obriga a amá-lo e a servi-lo, nos entregar para Ele. E quem é que quer um Deus a quem servir? Isso é muito sério. Parece que não é muito forte o que eu estou dizendo, porque o crente fala assim, mas que bobagem esse cara está dizendo, nós servimos a Deus. Quem servimos a Deus? Que para de bobagem. Você serve a você mesmo, você serve ao dinheiro, aos teus planos, aos teus projetos, até aquilo que você diz que faz para Deus, você só faz interessado em alguma coisa. Por que essa igreja não tem quase ninguém, a nossa? Porque aqui aí ninguém está oferecendo nada para ninguém, nada. Aqui você vai servir a Deus, porque Ele é bom, amá-lo, pronto. O que mais? Não, é só isso. Né? E se você fizer qualquer coisa com o objetivo de ser salvo, a gente diz que a salvação não existe, que é bobagem. Jesus falou que ao orarem não façam como os fariseus. Quem sabe o motivo? Jesus vai falar, não façam como os fariseus, porque eles já receberam o quê? O galardão. Então, eles faziam com algum objetivo. Glória. Então, uma vez que as pessoas falam, como ele ora bem, pronto, está recebendo. Você orou para ser aplaudido? Vamos aplaudir o Henrique. Bora, todo mundo, o Henrique. Aê, pronto, recebeu. Está recebido. Se você queria isso, não é isso que eu quero, não. Então por que quando ninguém te elogia, você se entristece? Por que quando você faz e o outro não faz, você cobra que o outro não faz? Só eu vou fazer? Só eu que tenho que fazer? Você condiciona tudo ao outro. Se ninguém te elogiar, falar, pai, mas você é de verdade mesmo. Você te falar, viu? Você fica feliz, né? Puxa vida. Então, render a glória a Deus e dar a graça devida a Ele, nos obriga a reconhecer sua divindade, o seu senhorio, e cria em nós um senso moral e de dever de servi-lo. Como nós não, quando eu falo nós, é os seres humanos, tá, irmãos? A humanidade não quer servi-lo. E por que não quer servi-lo? Ora, porque servir dói. Servir é assumir que você é um servo, que você não será servido, sua vontade não será feita. Porque o Evangelho fala, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Você vai se tornar servo. Então tem que negar a minha vontade. Mas se é para fazer a sua vontade, então
Como nós não queremos fazer a vontade do Deus, porque nós queremos fazer a nossa vontade, então nós não vamos dar a Ele a glória devida. Mas nós precisamos de Deus. E a consciência, onde fica? Que nós temos que servir a Deus. Vamos criar os nossos deuses, porque esses deuses que nós criamos, podemos manipulá-los. Porque aí quando a gente está servindo a esse Deus, é um negócio que a gente presta com ele. É um negócio. É um culto mercantil. Porque se nós criamos os nossos deuses, nós os criamos conforme nós queremos que eles sejam. Logo, ao servi-los, eles também nos servirão. Então o nosso serviço aos deuses vai ser um serviço aparente, em busca de termos um Deus que sirva a nós, as nossas próprias vontades. Por isso que existe até hoje a ideia de que Deus tem que fazer a minha vontade, que nós vamos em busca da vontade, do cumprimento da nossa vontade. A nossa oração é: Senhor, faz isso, faz aquilo outro, assim não, Senhor, é deste modo. E quando isso é quebrado, a pessoa nunca mais ora na vida, porque a oração perdeu a graça. Quantos cristãos chegaram aqui no ministério do EVAP e nunca mais oraram? Por que nunca mais oraram? Porque eu passei a ver todo dia orando, aí não é mais, está tudo errado. Então agora, e eu não tenho mais motivação de orar, seja feita a tua vontade, venha o teu reino. Eu não tenho interesse por essas coisas, meu interesse é outro. E o final da oração do Pai Nosso que termina, mas livrai-nos do mal. Por quê? Porque teu é o reino, a glória e o domínio. É isso mesmo? Porque teu é o poder, a glória, teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Uma oração de entrega, de reconhecimento. Então, o pecado ou a hamartia em relação ao Criador consiste nisto. E em relação a Deus, amá-lo na medida do entendimento que temos dele, na medida em que ele se revela a nós, é suficiente para salvar a qualquer homem. Não somos salvos pelo conhecimento erudito, histórico das epístolas de Paulo. Não. É bom estudar, eu estudo. É bom fazer um curso para entender profundamente essas questões, ler grego, buscar, está tudo certo. O que não podemos fazer é transformar isso na razão da nossa fé. Então, dá para entender hamartia em relação a Deus? Quando é que eu cometo hamartia? Quando eu me torno independente dele, não dou a glória, não dou as graças. E isso por quê? Por um motivo muito simples, que eu não quero servi-lo. Que ele tem a vontade dele, para eu cumprir a vontade dele, a minha vontade vai ter que se curvar à vontade dele. Isso é muito complicado. É muito complicado. Tanto é que, falar a verdade, vamos ser bastante honestos aqui. Eu falava agora que o povo não ora mais, porque perdeu a graça, não tem que orar. Tá, mas quando as pessoas oram, já observou que elas sempre oram por alguma coisa que ela precisa de Deus? Mas aqui tem revelação, viu? Aqui tem. Mas já observaram, eu falei o óbvio, E o óbvio parece que quando alguém ora a Deus, ele ora por alguma coisa que ele precisa. Se ele precisa de salvação, ele pede o quê? Salvação. Se ele precisa de alegria, ele pede o quê? Alegria. Se precisa de libertação, ele pede o quê? Libertação. Se ele precisa de dinheiro, pede o quê? Dinheiro. Precisa de cura, ele pede o quê? Cura. Até se ele quiser morrer, ele pede: Senhor, me leva. Mas ele está pedindo alguma coisa que só Deus pode dar. Agora, tem outras coisas que na cabeça do ser humano, ele pode realizar. Tudo aquilo que eu posso fazer, que passa por uma decisão imediata minha, eu nunca oro a Deus. Já observou isso ou não? Quer ver uma coisa? Puxa, eu preciso de uma casa, não tenho casa para morar. E tem mais comprar casa em Brasília? Difícil, Muito difícil. Não é fácil. Tem que ter cacife para comprar casa em Brasília. Então, quem não tem cacife,
Ah, então eu vou pedir a Deus uma casa. Certo? Vou pedir a Deus uma casa. Casa para quê? Para morar. Sim ou não? Por que eu vou pedir a casa para Deus? Se eu tivesse dinheiro, eu pediria? Não pediria. Olha como nós somos. Tá. Aí digamos que Deus me dê uma casa. Ou, sem problema, que eu compre uma casa. Eu tenho uma casa. Agora eu vou vender essa casa, vou me mudar para um outro lugar, de uma outra casa. Eu vou orar para Deus para saber se eu devo? Não. Por que não? Porque isso aí é a minha escolha, a minha decisão, é o que é melhor para mim. Quem está me entendendo? Então, quando eu digo que nós oramos pelo que Deus pode e só Ele pode nos dar, parece óbvio, né? Nós oramos por aquilo que nós precisamos de Deus. Ué, mas é lógico, é? Não, não é lógico não, porque aquilo que nós, entre aspas, podemos fazer, nós não oramos. Ou seja, só procuramos a Deus quando eu não consigo realizar com meios próprios. Então Deus fica lá. Quando eu não tiver recurso meu, eu vou aí. Mas enquanto eu tiver, você fica aí. Não se meta aqui na minha vida. É isso que é dar graças e glória a Ele? Não me parece. Não me parece. Lógico que cada um de si é que pensa, que reflete. Tomar cuidado, porque essa palavra que eu estou trazendo aqui, por mais verdadeira que ela seja, alguém pode usar para poder controlar a vida de outros. Como se orar a Deus fosse perguntar para o pastor se eu devo ou se não devo. Nada a ver. Você fala, Senhor, olha, eu tenho um desejo disso. Vai ser bom para mim? Vai ser bom para a minha família? Vai ser bom para os meus filhos? Vai ser bom para a minha vida espiritual? Vai ser bom para a minha fé? Vai ser bom para o reino de Deus? Ou será que nós estamos aqui pelo nosso próprio reino? Veja como a nossa vida é uma vida de contradições. Que a gente afirma algo e na prática a gente vai agindo e nem percebe, porque é tão natural não depender de Deus que a gente nem percebe que não estamos dependendo. Pensa que depender é só para respirar. É lógico, você sabe que você não domina o ar. Agora, se o ar fosse controlado, vendido, e você comprasse um botijãozinho, porque você tem condições, você nunca agradeceria pelo ar, porque você compra, você paga por ele. Como o ar é gratuito e ninguém tem controle sobre ele, esse ar natural, e ninguém quer sair puxando um bujãozinho, logo, você fala, eu sou grato pelo ar. É lógico, né? Você é malandro, né? Malandro velho. Agradar a Deus para Deus não tirar o ar. Agora, naquilo que é meu, que eu posso, que eu conquisto, construo, não se meta na minha vida. Não vem dar pitaco aqui, porque eu tenho a minha vida. Isso não tem nada a ver com ter a Deus como Senhor e nós como servos, porque nós não levamos em conta os planos dele, não levamos em conta a vontade dele, não levamos em conta aquilo que ele quer realizar por meu intermédio, onde ele quer e como ele quer. Bem, é mais ou menos isso. Aí eu ia entrar agora na Ramartim em relação à humanidade, né? É onde nós íamos começar e não começamos. Então nós estamos terminando sem começar. Tá bom, queridos? E é isso que foi falado, que os irmãos possam refletir, pensar e orar, porque é de suma importância. Na próxima quarta, se Deus permitir, estaremos aqui e vamos falar sobre a hamartia em relação à humanidade, tá bom?